Moretti é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de El Salvador, em Buenos Aires, Argentina. É graduado em Direito, alumnos do programa Rotary pela Paz Mundial. Trabalhou por mais de 12 anos nas Nações Unidas, com foco em meio ambiente, desenvolvimento sustentável e a defesa dos direitos de povos e comunidades tradicionais. Atualmente é líder de crédito socioambiental no Instituto Conexões Sustentáveis, Conexus, atuando na promoção de inclusão financeira e impacto socioambiental positivo. Fernando Moretti vai falar sobre sociobioeconomia e desenvolvimento sustentável, territórios, saberes e inclusão. Você tem 19 minutos, Moretti, seja bem-vindo, mais uma vez, prazer em vê-lo, a palavra é sua. Ligue o microfone, Moretti. Obrigado, companheiro Mota, bom dia a todos e todas, né? Já boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez na reunião do Rotary 5 de dezembro, é sempre um prazer. Eu sempre digo que toda vez que o Chico convida a gente se sente muito à vontade e muito em casa em estar aqui com vocês, né? E hoje, especialmente, falando de um tema que está muito em relevância hoje, não só no Brasil, mas como no mundo, né? Estou vendo aqui um companheiro que se apresentou aqui de Mogi Guaçu, Luiz Brasi. Eu acho que eu conheço muito bem o seu filho, o Brasi Filho, trabalha lá no Imaflora, né, em Piracicaba? Correto, Fernando. Então, É parceiro de você, né? É, meu amigão, seu filho, assim. Então, já conheci o pai de um amigo, querido amigo de trabalho, trabalha no Imaflora lá com o selo Origens Brasil, e que tem tudo a ver. Semana que vem o Imaflora vai fazer aniversário, vai ter um evento no Sesc em São Paulo, a gente vai estar lá junto com o pessoal lá do Origens Brasil. Mas a alegria e prazer em te encontrar aqui na reunião. Prazer é meu poder participar. Obrigado, companheiro. E como esse mundo é pequeno, né? A gente se encontra e reencontra por vários lados. Tem uma companheira nossa que é bolsista, que é alumna também, que é a Renata Bauab, vocês devem conhecer também. Ela é de uma cidade vizinha dos meus pais, no interior de São Paulo, e a gente foi se encontrar no Centro Rotary lá de Buenos Aires, né, que ela era de uma turma anterior à minha. Então a gente depois fomos nos encontrar aqui em Brasília novamente. Então é uma grande alegria, uma grande rede, né, que Rotary e os alunos Propaz formam assim em todo o mundo, né. E quando o Chico me convidou para falar na reunião hoje, a gente falou sobre o tema, né? Vamos falar sobre sociobioeconomia, que é um tema que está muito latente hoje em dia no Brasil, mudança climática, COP30 e tudo mais, né? Então, quando a gente fala de sociobioeconomia, é um termo bastante amplo, né? Ele pode ser desde a produção dos produtos da bioeconomia, né? Falando numa maneira mais estrita, né, de produtos florestais não madeireiros, tudo aquilo que é produzido e que não é madeireiro, de produção de espécies nativas do Brasil, por exemplo, cacau, açaí, castanha do Brasil, pequi, aqui do Cerrado, baru, coquinho azedo, que não sei se quem conhece, mas é um dos melhores sucos que tem no Brasil, é o de coquinho azedo, que lá no sul chama butiá, na terra do Chico, o Chico conhece como butiá, né, mas é uma espécie que tem em grande parte do sul do Brasil e chega até aqui o Cerrado, né, e quando a gente traz a palavra sócio junto com bioeconomia, na verdade, sociobioeconomia, ele vem com 3 pilares, né. Primeiro, o pilar social, que são as pessoas que trabalham com essas espécies, né, então a gente está falando de agricultores familiares, de povos e comunidades tradicionais, de quilombolas, populações indígenas, de ribeirinhos, de calunga, que estão próximos de nós aqui em Brasília, aqui em Goiás, e também desse aspecto biológico, como eu falei, né, quanto essas espécies são importantes, né, para a conservação da nossa sociobiodiversidade como um todo, e o terceiro pilar, que é o econômico, né, então como que essas populações podem, né, se desenvolver de uma maneira melhor, ao mesmo tempo economicamente, ao mesmo tempo conservando, ajudando a preservar essas espécies tão importantes, né, e ao longo aí da minha trajetória pós-estudos lá no Centro Rotary, eu trabalhei, como o companheiro Mota falou na apresentação, 12 anos nas Nações Unidas, trabalhei na Guatemala, onde eu conheci minha esposa, que é aluna também do Centro Rotary de Bangkok, e ela está hoje trabalhando num centro de
de Proteção de Crianças Internacionais, por isso que ela está hoje em Katmandu, lá fazendo uma formação para policiais e juízes e promotores lá daquele país. E depois da Guatemala, vim aqui para o Brasil, morar em Brasília, trabalhei no PNUD por 12 anos, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, também nessa área de meio ambiente. E há 3 anos eu estou na Conexus, que é o Instituto Conexões Sustentáveis. A Conexus é uma OCIP, uma organização da sociedade civil, e ela nasceu com o intuito de justamente apoiar o que a gente chama de negócios comunitários de impacto socioambiental. Esses negócios comunitários nada mais são do que cooperativas e associações de produtores, desses produtores que trabalham com essas cadeias da sociobio. Então a gente está falando de cooperativas que trabalham com castanha do Brasil, que trabalham com açaí, com coquinho azedo, com baru, com todas essas espécies da sociobio, né? Aqui em Brasília, especificamente, quem mora aqui, tem um grande negócio desse que a gente apoia, que é a Central do Cerrado, não sei se vocês já ouviram falar, é uma cooperativa de segundo nível que reúne mais de 20 cooperativas aqui do Cerrado brasileiro. Ela fica em Sobradinho e faz essa comercialização. Tem algumas lojas físicas, por exemplo, aqui nas mega lojas do Carrefour em Brasília, em São Paulo, já tem comercializado esses produtos, mas tem também em Sobradinho, na Asa Sul e na Asa Norte também tem pontos aí de venda, e eles fazem serviços, coffee breaks, etc., almoço, jantares, só com esses produtos aí da sociobioeconomia. E aí, a Conexus, em 2018, realizou um grande levantamento, que a gente chamou de Desafio Conexus, onde a gente mapeou mais de 1.000, para ser exato, 1.040 desses negócios comunitários do Brasil inteiro. E aí a gente conseguiu, através foi um mapeamento muito profundo mesmo, com vários dados que nem o IBGE tem, ou outros institutos de pesquisa têm, sobre esse recorte, né, dessas cooperativas e associações que trabalham com esses produtos. E um dos grandes achados que a gente teve é que menos de 10% dessas associações e cooperativas tinham acessado financiamento alguma vez na vida. Então a gente brinca que eles não passam nem na porta giratória do banco. Por outro lado, existe uma grande necessidade de financiamento, principalmente para capital de giro, né? Quem aqui é empresário ou trabalha ou já trabalhou com tipo de negócio sabe o quão capital de giro é importante. E para esses negócios é fundamental, por quê? Porque o associado cooperado, ele vai entregar o seu produto na cooperativa, ele quer receber na hora, né? Ele não vai esperar 30, 60, e tem alguns tipos de venda que são até 90 dias para chegar na mão lá do produtor. Então isso acaba sendo um grande desafio para esses empreendimentos, né? Ter recursos para capital de giro. E aí, muitos preferem vender para um atravessador. Na Amazônia, esse atravessador chama Rabecão, que é o cara que realmente passa lá e comprando, porque ele paga adiantado, mas paga menos do que ele fosse receber pela cooperativa. Então, a gente está aí num ciclo vicioso que a gente não consegue desenvolver os empreendimentos, desenvolver as cooperativas, associações e fortalecer o negócio do pequeno produtor, né? Então, é uma realidade de quando a gente fala desse tipo de negócio no Brasil inteiro, e 80% do trabalho que a gente faz é focado na Amazônia, né? E aí, o que a Conexus fez, então? A gente desenvolveu 3 pilares de ação, né? O primeiro é melhorar a questão da gestão desses empreendimentos, dessas cooperativas e associações de produtores. A maioria, por que não acessa recurso de financiamento? Não tem capacidade de pagamento, tem dificuldade de fluxo de caixa, então a gente melhora, a gente tem um programa de assessoria que pega na mão mesmo da gestão desses empreendimentos e ajuda eles a construir um plano de desenvolvimento operacional para melhorar seu fluxo de caixa, capacidade de pagamento, etc. Aí a gente criou um programa que a gente chama de inteligência de mercados, que é para apoiar a comercialização desses produtos da sociobio. Eu citei aqui de Brasília a Central do Cerrado, mas a gente tem outros aí empreendimentos assim também de comercialização. 70% desses negócios hoje comercializam para merenda escolar, para o PNAE, para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é importantíssimo tanto para a comercialização quanto também para a questão nutricional das crianças no território, estão comendo os produtos mais saudáveis do seu próprio território, etc. e tal, mas precisa de diversificar a comercialização, não pode só ficar dependente de um canal, né, de vendas, né, ele precisa ter outros, sejam de circuitos curtos, como também de circuitos longos, ou até mesmo alguns já até chegam a exportar. E o terceiro eixo, que é o que eu trabalho diretamente, que é o de financiamento, né? Então a gente criou alguns instrumentos financeiros para poder financiar
esses empreendimentos. Então, hoje a Conexus tem um instrumento que se chama CRA, que é um certificável recebível do agronegócio, é um instrumento financeiro regulado aí pela Banco Central, pela Bolsa de Valores, onde a gente capta dinheiro de investidores que querem investir para emprestar dinheiro, principalmente para capital de giro para esses empreendimentos, e que tem esse aspecto realmente de apoio sustentável, que quer melhorar a vida dessas comunidades e desses empreendimentos, né? E o outro de financiamento é o financiamento diretamente para o produtor, né? Para o agricultor familiar. A gente tem no Brasil hoje o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o maior programa de financiamento, um dos que a gente conhece do mundo, né? Ele foi criado aí há mais de 25 anos aí no governo Fernando Henrique e é um sucesso até hoje. Só que ele não chega para esse público que a gente está falando, né? Apesar do PRONAF ser fantástico, né? Hoje mais 70% do PRONAF vai para o sul do Brasil, né? O Rio Grande do Sul é o grande campeão de acesso à agricultura familiar, né? Tem todo um histórico aí de cooperativismo, tem até as cooperativas de crédito, Sicredi, Cicobi, todos criados lá. Mas quando a gente fala para o restante do Brasil, principalmente as regiões norte, as regiões amazônicas e povos e comunidades tradicionais, é muito baixo ainda o acesso do PRONAF, apesar de serem linhas muito vantajosas, né? Por exemplo, a gente está falando para quem nunca acessou o PRONAF na vida, ele começa, ou famílias que têm um rendimento aí de até 50 mil anual por propriedade, né? Se começa com o PRONAF B, que é a linha inicial, que são linhas que hoje o PRONAF-B está de R$ 12.000 para homem, 15 mulher e 8 jovem. Então, se a família tiver essa configuração, a família pode acessar R$ 35.000, que na região norte tem a vantagem do juro de 0,5% ao ano e um desconto de abatimento que chega até 40%. Então, é quase como se fosse um juro negativo que ajuda a família justamente a melhorar os meios de produção dela, né? Fazer manejo de mínimo impacto, transição agroecológica, no caso de cacau, fazer produção de cacau fino, secagem elevada. Então tem várias tecnologias de produção que as famílias podem melhorar se tivessem esse acesso a esse recurso, a esse crédito, né, do PRONAF, e a maioria hoje não tem. Então hoje 92% do PRONAF no Brasil ele financia a pecuária, né? Porque é mais fácil para o banco, é mais fácil o agricultor familiar chega no banco, o banco já sabe calcular quanto que é o arroba do gado, quanto que ele vai ter de garantia, quanto que ele vai precisar de crédito, etc e tal. Mas quando chega um produtor de açaí, quando chega um produtor de cacau, os bancos, as esteiras que a gente chama de esteira, os próprios bancos chamam, não estão preparados para isso, né? E aí aqui na Conexus, nessa organização que eu trabalho, a gente criou alguns materiais, esse aqui é um deles, eu posso passar o link para vocês também, que é um livro que a gente fez, todo numa linguagem mais acessível, pensando nesse público de agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais, como eles acessam o PRONAF, qual que é as melhores linhas, melhores condições, o que tem que ser feito, e a gente criou um modelo que a gente chama de ativador de crédito socioambiental, que ele na verdade, ele é um técnico, né? Ele vai ser o departamento técnico dessa cooperativa associação, que vai apoiar os produtores, tanto na questão de assistência técnica, né, para a produção, de como melhorar a produção, etc e tal, mas também para o destravamento do PRONAF. Então, a Conexus, ela faz a formação desses ativadores em linhas de crédito, acesso ao PRONAF, educação financeira, que é uma coisa que é pouquíssimo difundido no Brasil afora. Então, educação financeira, questão de gênero, participação de mulheres e juventudes. E aí, com isso, a gente criou essa rede de ativadores de crédito, que são os técnicos das próprias cooperativas e associações. A gente faz a formação e faz a mentoria para esses técnicos, para eles destravarem um PRONAF. E aí a gente tem parceria hoje com o Banco da Amazônia, com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal, onde cada crédito desse originado, o ativador de crédito recebe uma bonificação e com isso ele consegue se manter, então é um modelo autossustentável. A gente fechou esse mês agora com 14 milhões destravados, a maioria de microcrédito, a gente está falando de operações de PRONAF-B de R$ 4.000, para mais de 1.000 famílias esse mês. Então são famílias, 99% nunca tinha acessado ao crédito pela primeira vez, quase 45% são mulheres,
e trabalhando com cadeias, por exemplo, no Amazonas, com a cadeia de pirarucu, né, que é um peixe super importante para algumas regiões, então as famílias estão fazendo manejo de pirarucu nativo, então estão conservando o pirarucu, multiplicando o pirarucu, tendo acesso ao crédito e fazendo esse trabalho aí de comercialização. E a gente faz isso também em parceria com empresas, né? Por exemplo, com o Imaflora, que trabalha o filho do companheiro Braz aqui, a gente fez um arranjo lá de financiamento da cadeia da borracha com a própria Michelin, com a indústria de borracha, né? Então esse é um exemplo de que a gente conseguiu fazer financiamento para capital de giro, para associações produtoras de borracha, trazendo a indústria para esse modelo também de financiamento coletivo. E tudo isso para dizer que a sociobioeconomia ela é importantíssima para o Brasil, né? Então, organizações como a que eu trabalho, a Conexus e outras, a gente vem lutando muito e insistindo para o governo, no Plano Safra, para as associações de classe, ou até mesmo para o agro, né, no geral, que é muito importante a gente apoiar a socioeconomia, porque se faltar água na região norte, vai diminuir as chuvas aqui no centro-oeste, por exemplo, então por aí vai, né, a gente enxerga como é importante a sociobioeconomia para a conservação dos meios naturais do Brasil e como tudo isso está relacionado, né, a gente fala que no Brasil, a gente não precisa desmatar mais para produzir mais, muito pelo contrário, a gente tem hoje muitas tecnologias, a Embrapa é uma grande parceira nossa, a gente tem muitas tecnologias que permitem que a gente produza mais e melhor no mesmo espaço de terra, na verdade, em vez de desmatar, recuperando áreas já degradadas. Então, o Brasil tem tido muito avanços nesses setores e a gente acredita que a socioeconomia deveria ser uma política de Estado, assim como foi o Proálcool no seu tempo, que desenvolveu toda a cadeia, né, do açúcar e álcool, assim como foi os planos de incentivo à soja, que ainda existem até hoje e que fez que o Brasil fosse e é reconhecido como um grande potência, um grande produtor exportador de soja. A gente acredita que a bioeconomia também tem todo esse potencial de crescer, de se desenvolver, de melhorar a qualidade de vida dessas famílias que vivem nos campos e nas florestas e, consequentemente, melhorar a nossa segurança alimentar, porque a gente está falando de produção de alimentos e, ao mesmo tempo, do desenvolvimento econômico de todas essas famílias aí que estão espalhadas pelo Brasil, principalmente falando aí de um público mais florestal, mais rural, não só da Amazônia, mas de todos os biomas do Brasil, né? A gente, como eu falei aqui, no próprio Cerrado, a gente tem uma produção muito grande de frutos do Cerrado. Por exemplo, um dos apoiadores nossos é a própria União Europeia. A União Europeia acabou de abrir o mercado europeu para o baru. É impressionante a potência que tem a castanha do baru e outros frutos do Cerrado, que tem essas possibilidades de comercialização aqui do Brasil e para outros estados, né? A gente vê, por exemplo, nos planos safras, né, cada ano aumentando mais o financiamento para a agricultura familiar, e o que a gente vem discutindo com os agentes públicos, principalmente com os bancos, é como melhorar o acesso para que esse modelo realmente chegue a esse público, chegue o que funciona, por exemplo, no sul do Brasil, possa funcionar também na outras regiões, e como isso é importante para o desenvolvimento, para a comercialização e outros mais, né? Então, além dessa questão do financiamento e desse apoio, é muito importante também a questão da comercialização e de diversificação também dos canais de comercialização aí desses produtos. É um tema que a gente gosta muito de falar e de difundir. A gente quer levar esse modelo de financiamento, de acompanhamento, de gestão técnica para todo o Brasil, e é muito importante a gente ter o apoio de parceiros tão importantes como é o Rotary Club no Brasil e no mundo, né? Obrigado, gente. Sua palestra encantou todo mundo e de muita utilidade para o país. Em razão disso, o Rotary Club 5 de dezembro está apresentando a você, via virtual, o certificado da sua contribuição aqui para o nosso clube. Você tem 1 minuto agora, Fernando, para dar as suas palavras finais, suas considerações. Eu só tenho a agradecer, né? Eu sempre digo que para mim é uma honra e um orgulho
ser aluno Rotary Propaz, né? Eu sempre coloco, tá lá no meu currículo, em todo lugar que eu vou, tem lá a minha formação, não sei o quê, e tem a linha lá, alunos Rotary Propaz, Centro Rotary, Universidade de Buenos Aires, que para mim é um grande orgulho ter sido bolsista e fazer parte desse programa, e eu digo que é um programa que realmente mudou minha vida, né? Eu quando eu tinha 18 anos, eu passei no concurso da Prefeitura de São José do Rio Preto, onde eu estudava, no interior de São Paulo, então eu era funcionário público, mas eu sempre tive esse sonho de fazer algo mais, né? Então, quando eu ganhei a bolsa em 2008, fui lá estudar em Buenos Aires, como parte final do mestrado, eu fiz mestrado em Relações Internacionais e Estudos sobre a Paz, tinha um trabalho prático, eu fui fazer na Guatemala, no ano de 2010, e nesse ano passou um furacão, uma tormenta lá que destruiu, é um país de agricultura familiar, indígena, né, e entrou em erupção um vulcão, então fui para ficar 2 meses, fiquei 2 anos, e isso mudou minha vida, né, depois disso eu entrei na ONU, vim aqui para Brasília, estou hoje na Conexus fazendo esse trabalho, eu acho que eu estou onde eu estou hoje, graças a essa oportunidade que o Rotary me deu, então para mim é uma grande alegria sempre compartilhar esses momentos com todos vocês, e contem sempre comigo, e eu tenho certeza que tudo que eu faço de coração e muita gratidão no coração a Rotary sempre. Obrigado. Compartilhando o orgulho de ser rotariano, saúdo o pavilhão nacional, batendo o sino. Damos por encerrada mais uma reunião do Rotary Clube Brasília 5 de dezembro.